Saiu a pré-venda de Resident Evil 9 tá R$ 400. Ah, mas é isso aí mesmo. O preço dos jogos atualmente, dos AAA, é isso aí mesmo. Eu paguei R$ 400 no Salix pra jogar acesso antecipado. Nem terminei de jogar até hoje. Olha como eu sou idiota. Mas eu vou terminar de jogar. Cadê? Karine. Karine Rodriguez. Gente, the gag is... Eu adoro os conteúdos dessa trans. Eu acho ela um amor, uma querida. Mas estão dizendo que ela desceu o cacete no Story Balão Trans. This is the gag. No qual eu participei, né? Como comentarista do sofá. Vamos dar uma olhada aqui. Não entra na minha cabeça a Eu acho que começa daqui, né? ideia que existem mulheres trans que passam pela cirurgia de redesignação sexual. Não, é do Story mesmo. Era uma definição clara e objetiva da frase "o sonho do oprimido é seu opressor". Assistam esse vídeo aqui, que é o Story o Balão versão trans. Quem não sabe, Story o Balão é uma dinâmica que ficou bastante conhecida lá na gringa e agora tá fazendo um sucesso enorme aqui no Brasil. Como que consiste essa dinâmica? Tem os participantes e eles vão avaliar um convidado, uma convidada. O convidado, a convidada vai falar, né, o seu hobby, né, filme que gosta, sua orientação sexual e tudo. E caso alguma dessas coisas não satisfazerem, né, os participantes, estoura o balão. E nessa versão do Estoura o Balão versão trans, tem algumas influenciadoras conhecidas. Tem a Manu com H, a Barbite, a Agatha Nunes. E, cara, pensa num show. Fun fact. Tirando a Barbite, eu que consegui juntar todas desse cast. De bifobia Meu Deus, esse povo fã de futebol. Pô, que baderna é essa? Meia-noite? gigantesca que foi assistir essa dinâmica. Porque todos os participantes, né, bissexuais, quando pontuavam a orientação sexual, quando questionavam eles, tinha uma participante específica, eu não vou falar o nome aqui, vocês podem assistir o reality, eu não vou falar o nome aqui, porque senão vai gerar burburinho. Ela até mesmo sentia atraída, né, pelo participante e tal, tudo mais. Mas quando ele falava que era bissexual, ela automaticamente estourava o balão. Aí quando questionava Gente, pior que é babado, é que o babado é o seguinte: esperar coerência e discernimentos e atitudes corretas de Miss Manu com H é babado. Porque a nossa musa, a gente sabe que ela não é bem, ela precisa de tratamentos psicológicos, entendeu? Então acho que isso aí é uma das mínimas coisas que alguém poderia esperar da Manu com H. Ela não ficar com bissexuais. Agatha Nunes. Ela é a mais, ela pode. A louca. Gente, então, o intuito do vídeo desde o início era humor, né? Porque assim, a gente, quando teve a reunião, a gente até teve uma hora que a gente se conversou em tentar brifar as travestis, né, sobre alguns tópicos. Mas no fim a gente imaginou que não ia dar certo, porque podar todo mundo para fazer uma coisa não ia sair espontâneo, né, da maneira que foi. Espontânea, por um lado, talvez aí alguns de vocês achem ruim, mas foi espontâneo. So, era pra ter sido, né, mais pro lado do humor, da comédia, do funny. Mas realmente, né, teve vários highlights de bifobia, bastante bifobia nesse vídeo. Eu mesmo, eu não concordo com nada disso. Várias coisas que aconteceram no vídeo eu também discordo, entendeu? Eu acredito também que muitas coisas as travestis falaram ali pelo conteúdo, pelo clipe, pelo corte, com certeza, né? Para gerar e dar engajamento e afins. Eu mesmo só estava fazendo ali meu papel de comentarista. Inclusive, tinha uns bissexuais ali que eu mesma queria. Bissexuais entre aspas, porque também, ai, já falamos sobre isso. A maioria do casting, dos homens, das pazes, eram gays, né? Eram gays querendo se divulgar. Até um deles lá, aquele com camisa de lobo. Aí foram lá no Twitter dele, aí uma bicha pegou o Twitter e botou, respondeu o tweet divulgando o vídeo bem assim. É esse os héteros que arrumaram para as trans? O tweet era bem assim, queria um ativo comendo meu cozinho.
algo do tipo. Entendeu? Então foi assim, foi uma coisa muito... Tipo, ai, tinha tinham bofs gays falando que eram bi. Elas faziam as tirações delas também. E não, então era pra ser algo voltado para o humor mesmo. Mas, inclusive, da minha parte, né, já que participei como comentarista, deixar aqui o meu perdão para a comunidade bissexual. Bissexuais, entendeu? Eu não tenho problema nenhum contra, já mamei, dei pra vários, eles arrasam, entendeu? Quem não quer se relacionar com bissexuais ou tem medo é por pura insegurança. Porque se você namorar uma pessoa, seja ela hétero, bi, não binária, terian ou afins, e ela te trair, esqueci meu raciocínio, travou. Você pode namorar qualquer pessoa de qualquer tribo, país, órgão, município. Se você for ser chifruda, você vai ser de qualquer jeito. Entendeu, meu amor? Não existe. Os bissexuais arrasam. Estou com eles. Então, gente, assim, eu acho que na verdade estão dando muita importância pra uma besteirinha dessa, né? Até porque se a gente for caçar nesses estoura-balões aí da vida, os problemas, a gente vai achar vários. Então, como foi o primeiro estoura-balão trans, né? Infelizmente, está repercutindo de uma forma não tão correta. Mas o vídeo, pelo menos, parece que saiu do Shadowban, né? 7 dias já tá com 100 mil views. Hitou. Questionavam ela do porquê que ela tinha estourado o balão, mesmo se sentindo atraída pelo convidado e tal. Ela fala assim: é porque ele é bi. Eu não quero estar num relacionamento imaginando que eu vou ser traída com um homem. Ou seja, na cabeça. Mas se a gente parar pra pensar, gente, esse pensamento é total de insegurança, né? É aquela coisa. How can you love... Como é? If you don't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Entendeu? Quando você escuta uma pessoa falar uma coisa dessa, com certeza não tá sã consigo mesma. É muita coisa de uma pessoa insegura. Por isso que eu acho que as meninas estavam, né? Quer dizer, não sei se as meninas estavam zoando, não. Oh, no. Dessa pessoa, né, dessa participante que tava lá. Mas a Manu, a gente sabe que ela tem um problema de autoestima mesmo, tadinha. Homens bissexuais não são tão homens quanto homens heterossexuais. Os mesmos homens, inclusive, que ela se envolveu e que trataram ela como um pedaço de... Esse shade fortíssimo pra Manu com H. Eu acho engraçado, gente, eu não tô aqui pra levantar militância, só tô falando meu ponto de vista, né, do que eu assisti dessa dinâmica. É que se fosse só homem cis, né, os participantes, e ela como uma convidada no meio de outras mulheres cis, sendo uma mulher trans, né, e falasse assim: eu não quero me envolver com ela, eu acho ela bonita, acho ela atraente, mas ela é trans. E na minha cabeça, ficar com uma mulher trans é a mesma coisa que ficar com um homem. Como que ia ser? Então... Não, peraí. Eu acho que aí ela já foi pra um lado muito mais forte. Por isso que eu disse já no começo do vídeo. Se você quer uma definição clara e objetiva da frase "o sonho do oprimido é ser um opressor", assistam, gente. Mas o meu sonho é oprimir alguém também. Quem vai? Enfim, gente, eu acho que a opinião da Karina é válida mesmo. Então a internet tá aí, os conteúdos estão aí pra cada um falar o que quiser, pensar o que pensa sobre, falar o que quiser, entendeu? E até que se você for ver os comentários do vídeo, só dá isso também que ela disse. Dificilmente você vai ver um comentário de alguém que assistiu e gostou e levou no funny. Agora tá enxurrada de comentários problematizando bastante. Mas foi o que eu falei, né? O intuito do vídeo era pra ser no funny, mas infelizmente talvez tenham ofendido mesmo algumas pessoas bissexuais. E eu, Diane, peço desculpa da minha parte. Entendeu? Por mais que eu não tenha cometido bifobia nenhuma, inclusive bisexual mans. Call me. Oh, yes. E aí falaram, vixe, minha amiga aqui comentando horrores. Alice Lugar de Fala mandou R$3.
Não é sobre a sexualidade da pessoa. Você pode querer só um hétero e ele te trair com várias mulheres cis. E sobre sua insegurança, não sobre a pessoa. Meu amor, então é porque a gente entra numa via de várias mães, né? Porque assim, homens que se relacionam com mulheres trans, não todos, mas uma grande parcela, são uns lixos, famosos travequeiros. Não só por gostar, né, de mulher trans, sim por objetificar nossos corpos, brincar com os nossos sentimentos. Então, meio que assim, falar que não vai ficar com bissexual pode ser traída com um homem ou com a mulher. Então, mas há um travequeiro que não vai poder ver uma travesti na rua e já vai te botar chifre da mesma forma. Entendeu, gente? Então, assim, ai, vem tiro de todos os lados. You know what I mean? Por isso que eu falo, esse vídeo aí é melhor levar no fun, na palhaçada, no engraçado, entendeu? Os rapazes não se ofenderam, a maioria deles eram gay ali encenando. A maioria, alguns, eu digo assim, né? E é isso, levar no fone se quiserem, you know. Também não dá pra entender mulher trans ser insegura. Como que não dá pra entender mulher trans ser insegura e o travesti não pode ser insegura, não? Não dá pra entender mulher trans ser insegura. Aí vai falar isso pra trans que tem chuchu, que não pode tirar porque não tem dinheiro pra fazer o laser. A trans que não tem peito, a trans que não pode tomar hormônio, a trans que não é passável. Oxe, mulher, mas existe muitas inseguranças. Ah, tá. Tiro não da frase, errei. Ah. Mas também dá pra entender mulher trans ser insegura. Então, exatamente, gente, é o que eu falo. É insegurança, sim. Essa fala carrega muita insegurança de que bissexuais têm chance de trair mais vezes. Mas também é um grande histórico, né? De que pessoas trans, você sabe que sofrem muito mais em qualquer lugar da vida romântico, trabalho e afins. Pessoas trans sofrem como o pão que o diabo amassou. Então, assim, é algo que tem que se tratar em therapy, you know? E é isso que eu tenho a dizer. A Agatha até comentou aqui. Cala a boca, fia. A gente escolhe quem a gente quiser. Não é porque eu sou trans que eu tenho que se obrigar a ficar com um cara bissexual. Tá, eu não consigo ler isso aqui e levar a militar, mano, na Agatha Nunes. Eu não consigo, pelo amor de Deus. Girl. E aí a Karine respondeu. Primeiro que nem o seu nome eu citei. Pior que era pra Manu mesmo. Eu senti que esse vídeo foi mais pra Manu. Então, se for pra mandar alguém calar a boca, saiba o seu lugar, porque se a carapuça serviu, não posso fazer nada. Segundo, o seu direito acaba quando interfere no outro. Se aparecesse um homem falando que não ficaria com você por você ser mulher trans, porque ele se imaginaria, porque ele se imaginaria com um homem, você ia ser uma das primeiras a espumar. Então recolha a sua insignificância, porque não é porque você é trans que dá. Ana mandou R$ 3. Aí já teve estoura balão até com de menor e não teve esse alvoroço todo, Justave fã, e quero saber foda seus bi, as MDMs, os Bragas, as Veronicas. Eu, hein? Recolha a sua insignificância, porque não é porque você é trans que dá o direito de invalidar alguém da mesma comunidade que você. Menina, vi que fecho foi esse. Mas gente, assim, é babado, né? É a gag, it's a gag. Esse vídeo, e eu já tinha comentado antes que eu achava que ia dar um certo bafo a questão da bifobia no vídeo. Eu achava que ia dar mesmo um certo gag. E aí a Karine, depois, eu acho que acredito que o vídeo começou a irritar pencas depois desse vídeo da Karine, inclusive. So, de certa forma. Thank you, Karine. Mas é isso, né? Quem quiser rever seus conceitos, que reveja. Eu continuarei dando para héteros, travequeiros e bissexuais. Oh, no. Ela reagiu? A Mama deu o que a Verônica respondeu? Aonde que ela respondeu? Ixi.
Acho que eu tenho sub na Verônica. Tem da Ofélia também? Mentira que ela viu. Love her. Outra coisa, não tô mais suportando viver, entendeu? Que tu leu. Essa travesti é louquésima. Muitas mulheres trans são extremamente bifóbicas porque elas Eita, cliquei no vídeo correto. têm uma aversão muito grande àquilo que elas poderiam ter sido um dia, um homem gay. E isso vem de um olhar homofóbico, tá? Eu estou falando isso com um ponto de psicologia e de entendimento do assunto. Porque assim, o sonho do oprimido é literalmente ser o opressor. É uma frase perfeita pra tudo que a gente vive em sociedade. Mas, no geral, eu quero pontuar que é o seguinte. Quando a gente pergunta por que a pessoa não se relacionaria com alguém que é bissexual, no geral, elas sempre pontuam pelo medo da traição. Medo daquele homem, em algum momento, se sentir atraído por outro homem e ela ser traída. Mas se a gente dissecar e entrar um pouquinho mais a fundo, a gente consegue entender que o medo em si, ele não vem de uma traição. O medo vem em ser substituída por uma figura masculina. Ou seja, a sua figura enquanto mulher, a sua presença enquanto mulher, ela não é o suficiente, ela não se torna suficiente para que aquela relação seja boa. E muitas mulheres Eu fico super pensativa assistindo os vídeos dela. cis, muitos homens cis que se relacionam com bissexuais também trazem essa carga. Porque quando citam relacionamentos com pessoas bissexuais, pontuam especificamente o receio de serem traídos, justamente pelo outro gênero, por não se sentirem suficientes dentro de uma relação. Só que a realidade é que você nunca vai ser traído por ser insuficiente, porque isso não é sobre você. Isso é sobre a pessoa ser And clock. mau caráter, e ponto. Só que juntamente com essa bifobia que muitas meninas trans fazem questão de expor, a gente também consegue perceber uma fragilidade muito cruel. Uma fragilidade cruel. Nando Underline Gamer mandou R$3. Obrigada, Amo meu você. amor. Thank you, love you too. Que pontua o eu sou. Então, citando Nietzsche, torna-te quem tu és, você deixa de lado uma parte tua justamente por receio. Porque muitas meninas têm justamente medo de não serem vistas 100% em sociedade enquanto mulheres. E isso faz com que, de diversas maneiras, elas criem camadas em cima de outras camadas de quem elas de fato são para se proteger. E isso não deveria ser utilizado como desculpa para falarem o que estão falando. E principalmente não deveria ser utilizado como desculpa para serem ignorantes. Porque se alguém pontua um erro seu e é perceptível que é um erro, principalmente pela maneira como você comunica aquilo, tem sentido você sentar, repensar, ler, excluir, né? E ficar ali, olha, preciso repensar, preciso melhorar. Mas a realidade é que uma pessoa só muda se ela quiser, e não quando os outros precisam que ela mude. É isso. Gente, olha como essa travesti fala. So smart, so intelligent, unique. Girl. É babado. E é isso aí que ela disse, gente. São tantas camadas, né? Muitas camadas. E você aí do YouTube que comentou lá, que achou no fim, the end of the day, o que você acha disso tudo? Conseguiu se divertir assistindo o vídeo? Se sentiu ofendida? Queremos saber. Deixa aqui os comentários. É babado.